confiança você não pede, você conquista. Você Sim, conquista a confiança. Eu não posso chegar e falar, Matheus, confia em mim. Até a gente usa essa expressão, é comum nas pessoas. Mas o confia em mim, ele nunca vai ser assim, porque o Matheus, porque a Ângela falou pro Matheus confiar, ele vai passar a confiar. Você precisa provar. Vamos lá, pensa que você precisa indicar uma data que um documento existia. Perfeito. Tá? Como é que você faz isso hoje, se você não usar o carimbo? Você vai lá no propriedades do arquivo e vai olhar para a hora. Essa hora você manipula. O carimbo, ele não impede que você tente fraudar algo, mas ele deixa estampado o que aconteceu. Assim como ele não impede que você altere o documento. Mas, se você alterar, ele vai deixar estampado. Como se fosse um lacre físico. Foi rompido, não tem mais como voltar atrás. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao ERP Summit Podcast, o maior podcast global sobre software e gestão empresarial. Eu sou Dama Roman, host do ERP Summit Podcast. Ao meu lado, que irá conduzir esse bate-papo, Matheus Trevini, jornalista do portal ERP. E nós recebemos 2 convidados muito especiais da BRAE, Ângela e Carlos Tatara. Gente, sejam muito bem-vindos, agradeço imensamente por terem aceitado esse convite de participar desse bate-papo que vai ser muito rico, eu tenho certeza, trazer muitos insights para os nossos ouvintes. E eu queria que vocês iniciassem se apresentando, contando sobre a trajetória de vocês, como que ela se cruza com a BRAE. Perfeito. Nós temos 2 formas de começar aqui, porque eu, atualmente, diretora-geral da BRAE, vou completar 3 anos, então posso dizer 3 anos de empresa, mas o Tatara, eu até nem lembro, 21? Vou completar 23 anos. 23 anos! Nossa, bastante tempo. Então, como que a gente vai? Vai pelos 23 anos? Vamos começar pelos 23 porque anos. Contar dos 23 anos é contar basicamente a história da BRAE, que nós estamos completando 25 anos no próximo ano. A BRAE completa em maio 25 anos de existência, de mercado, de soluções, e boa parte dela, o Tatara, que é o nosso CTO, estava junto. Então dá para começar com a história dele. Perfeito. Primeiro agradecer o convite, muito obrigado. Agradecemos. Realmente eu tô na BRAE desde 2003, eu vou completar em fevereiro agora 23 anos. E a minha história, ela começou como programador na BRAE. Eu sou oriundo da Universidade Federal de Santa Catarina, no curso de computação, e surgiu uma oportunidade. Ao final do curso, eu fiz o meu trabalho de conclusão do curso na parte de segurança, assinatura digital, isso lá em 2000 e bolinha ainda, né? Nossa, que bacana! E como a BRAE é uma empresa que trabalha na área de confiança, de documento eletrônico, transações eletrônicas, e um dos meios para isso é a assinatura digital, casou de eu receber o convite e atravessar a rua, literalmente atravessar a rua. A universidade fica do outro lado da rua do prédio onde era a BRAE. E passei na entrevista e comecei a trabalhar. E aí fui criando uma carreira dentro da empresa. Comecei como programador, e aí, como a empresa era pequena, você assume outras funções, né? Administrador de rede, responsável pela segurança, suporte, e fui criando uma carreira dentro da empresa. Passei pela área comercial durante um tempo, com uma função lá de arquiteto de soluções, ajudando o time comercial a elaborar projetos. Depois, mais recentemente, eu até falo recentemente, mas são 15 anos atrás, né? Eu comecei a trabalhar mais com a parte de ICP Brasil, que é a entidade que regula a certificação digital no Brasil. Trabalhei no credenciamento das entidades e completou, né, agora em 2020, o credenciamento da nossa autoridade certificadora do grupo. Então eu brinco que eu completei o bingo das entidades credenciadas. Eu trabalhei no credenciamento de todas, né? Credenciei todas. E aí, ao final dessa jornada, eu recebi o convite para assumir a gestão de produtos da empresa e logo na sequência a diretoria técnica, que consolidou a área de desenvolvimento, produtos e infraestrutura. Então, em pouquíssimo tempo aqui eu tentei contar esses 23 anos, mas eles são muito ricos em relação à mudança. A gente acompanhou toda a mudança da tecnologia e da mentalidade também em relação ao documento eletrônico. Então, quando a gente começou lá atrás, explicar o que era uma assinatura era um desafio. Então, era um desafio técnico, explicar a necessidade, etc. Hoje, a gente já é acionado pelas empresas. Eu preciso dessa solução que vocês têm. Então, já tem essa mudança de mentalidade.
Então, esse é um pouquinho desses 23 anos, quase 23 anos que eu tenho na empresa. A gente pouquinho vai falar não era dessa muito. mudança de mindset, também. E uma coisa, são 2 pontos interessantes do que o Tatara trouxe, Sim. Porque apesar da minha história dentro da Braille ela ser mais recente, 3 anos, apesar de que para alguns é bastante tempo já também, eu conheço a Braille e reconheci a Braille há mais de 10 anos por atuar no mercado de certificação digital e eu usava a Braille como referência. A Braille, do ponto de vista de cliente, de quem está no mercado, nunca produziu conteúdo, por exemplo, artigos, qualquer material que fosse veiculado em qualquer mídia social, só por produzir. Sempre tinha uma robustez técnica e era sempre com uma profundidade diferente dos outros. Então, na certificação, por vezes, nas outras empresas que eu atuei, a gente precisava se aprofundar um pouquinho tecnicamente. A Braille vinha na minha memória, na minha cabeça. Olha. Era a newsletter que eu assinava e que sempre chegava no meu e-mail. Quando chegava, eu abria e lia o conteúdo completo. Então, eu sempre tive a Braille como referência. E antes de falar mais um pouco da minha história também, não só o Tatara, nós temos outros profissionais e é uma cultura que a empresa tem também de formar pessoas. A gente tem essa formação, a empresa ela nasceu do meio acadêmico também, então não só... Nasceu no meio acadêmico? Do meio acadêmico. Do meio acadêmico? Isso, o nosso fundador, ele vem da universidade, então professor universitário, muito vinculado à parte de assinatura também, viu as normativas, a certificação digital basicamente, que foi instituída pela medida provisória 2202 de 2001, ele viu que não bastava ter certificado digital, que ia ter um mundo de necessidades e oportunidades no meio digital em torno do certificado. E foi assim que surgiu a Braille, com soluções que seriam, a gente pode chamar de soluções satélites, assinatura digital, arquivamento seguro de um certificado em nuvem. Então... Depois a gente pode adentrar mais. As necessidades, né? Foram vendo e muito olhando para o futuro. Então, antes mesmo do que a gente conhece hoje, quem é do mercado de certificação especificamente, que existe um certificado em nuvem, a Braille desenvolveu a sua plataforma, recebeu um prêmio de inovação por isso, antes mesmo do mercado em si regular, normatizar esse tipo de produto. Isso lá nos anos 2000, é isso? Esse é um pouco mais recente. Foi 2012 e 2013. Perfeito. E o certificado em nuvem, se não me falha a memória, regulado mesmo foi 16 ou 17. Isso. Mas como a Ângela mencionou, a empresa nasceu do meio acadêmico. E o primeiro produto dela, o produto que foi inovador na época, era nosso sistema de carimbo do tempo. A gente chamava de protocoladora digital de documentos eletrônicos, que tem como função primária você registrar uma informação no momento do tempo. Então, aquela informação existia daquela forma naquele momento, no meio eletrônico. E uma dissertação de mestrado, por isso que tem essa ligação muito com a parte acadêmica, com lá o Laboratório de Segurança da Universidade Federal, essa dissertação de mestrado que embasou o começo do primeiro produto e aí foi evoluindo. Então a gente falava de carimbo do tempo, que é um tema que agora está sendo um pouco mais visto pelo mercado, com a necessidade de preservação a longo prazo da informação, lá em 2002, 2003. Olha. Então quando eu entrei para programar lá em C++, lá, aqueles códigos milhões. Lá em 2003, a parte da protocoladora. Então, e aí a gente foi evoluindo. A gente estava muito à frente do que o mercado precisava. Claro, esse viés acadêmico traz um pouco isso. Sim. Sim. E isso balizou um pouco a empresa durante os seus primeiros anos. E, obviamente, uma empresa só voltada para o meio acadêmico, ela tem suas limitações. Então, em algum momento, a empresa começou a olhar para o mercado também. Então, juntar a expertise acadêmica com essa expertise técnica que a Ângela mencionou. Muita gente ali que trabalha, desenvolvedor, é oriundo de laboratório de segurança. Então, essa robustez técnica, esses assuntos mais de baixo nível, para nós é o nosso dia a dia. Mas transformar isso num produto viável para o consumidor final, você conseguir integrar isso em plataformas de uma forma mais facilitada, esse é o desafio dos nossos últimos, talvez, 15 anos. Por isso eu falei desses últimos 15 anos aqui. Então, eu passei por essas
por essa história. Então eu tenho, ano passado a gente fez 22... Esse ano, 24 então anos foi em 23, então a gente montou até um museu da empresa. Foi esse ano? Foi esse ano? Não, mentira. Ano passado. O ano passado. Teve um ano museu, passado a gente fez um museu. E eu tenho um acervo das coisas que eu fui guardando da empresa. Público o museu? Não, o museu foi no dia da festa de aniversário. Desculpa. Em maio é o nosso aniversário de empresa. Coincidiu com um rebranding que nós fizemos, então, da marca, de posicionamento. Sim. E tinha muita gente nova na empresa. E como nós sabíamos que o Tatara e outras pessoas guardavam muitas coisas... Camisa com logo muito antiga. Camisa, cartão de visita, crachá, produtos físicos. Folder de produtos antigos. O que vocês imaginarem, a gente montou um museu só para aquele dia e o recepcionista... O curador do museu era eu. Então eu tava ali para fazer isso. Mas olha, tava muito bem representado, porque tinha todas as informações da empresa, tudo. Fizemos especialmente para ele uma cadeira com a primeira imagem que vem na nossa mente quando se fala Tatara, que é um japonesinho. As pessoas acham Fecha que quando... os olhos, imagina a Tatara, não é o Tatara. Não é incomum quando a pessoa começa a trabalhar na empresa e eu, por acaso, não tô... tem o Tatara, né? Você vai conhecer o Tatara. Daí eu chego, me apresento e as pessoas ficam, cadê o senhorzinho? Cadê o japonês? Japonês, então tem isso, tem esse folclore lá também. Eu acho que para finalizar um pouco de história, a minha história com a Braille, ela começa basicamente em uma mudança de posicionamento da empresa. Eu venho do mercado de identificação, de certificação digital. Não sou aqui programa, C++, código, telinha preta, essas coisas. Também não. Nós também não. Nós também não. Mas ela começa muito nesse movimento da empresa, onde nesse momento a gente faz parte de um grupo. Então, um grupo de empresas chamado Grupo Certifica &Co, que é o nome comercial. São 3 marcas, são 3 empresas principais que fazem parte do grupo. E dentro dessa estruturação, a gente optou por manter cada empresa com a sua marca, com a sua identidade. Perfeito. Então, a Braille continua sendo a Braille, a Certifica, que é o nome do grupo, ela continua sendo a Certifica, e a Singular, que é uma outra empresa de certificação, ela continua sendo a Singular, porque nós temos essências diferentes. Sim. A Braille, ela tem uma essência de tecnologia, de confiança, ela tem uma pegada diferente, até o público-alvo, ele é um público mais de empresas. A Certifica, ela é voltada mais à educação, a relacionamento, tem uma maneira de crescimento diferente. Essas empresas foram criadas do zero ou foram adquiridas? A Braille do zero. A Certifica, ela também foi do zero. A Certifica, ela vai completar agora 14 anos de mercado. Em certificação digital, e a gente se conheceu enquanto empresas com a necessidade da Certifica de se transformar em uma autoridade certificadora de primeiro nível. Perfeito. Certificação tem uma hierarquia. Ela estava lá como autoridade de segundo nível, e para você ir para ser de primeiro nível, a gente fala que é uma fábrica. Qual que é a diferença entre o primeiro... Só para a gente esclarecer também para os nossos ouvintes essa questão de segundo nível e primeiro nível. Imagina que tem uma fábrica, um distribuidor e revendedor. Perfeito. Segundo nível, você é um distribuidor. Você não você não fabrica o seu produto, que no caso é o certificado. Você não tem o domínio sobre a tecnologia. Não tem o domínio sobre a tecnologia que permite com que você crie fluxos diferentes na experiência do cliente, com que você determine se você vai fazer algum tipo de campanha ou não. Existem algumas limitações técnicas e comerciais. Perfeito. Você se transformar em fábrica, você assume uma responsabilidade integral, mas também tem isso. Só que para ser fábrica em certificação, você precisa de tecnologia. Então, foi um casamento perfeito. A Braille tem uma essência tecnológica e não tem muito essa essência do dia a dia com do varejo mesmo, varejo, com o cliente final. A Certifica tinha. Então, juntas, nós nos unimos enquanto empresas e montamos a Singular. Isso. E ali eu completei o bingo. Que foi quando ele completou o bingo no início da fala dele do credenciamento. Todo esse processo, você juntar uma empresa de base tecnológica, uma empresa que é de varejo mercado, e elas se juntarem para criar uma outra empresa que é uma fábrica, envolve também você conseguir coexistir 2 mundos distintos aqui.
E quando a gente montou a parte da Singular, que é a autoridade certificadora, você segue uma série de processos para credenciamento. Desde processos de como você vai prover o serviço. Então, você tem que contratar salas cofre, que é um ambiente operacional onde você vai rodar o teu sistema. Então, teve uma construção de salas cofre. Você tem o desenvolvimento do software, né, que a Brai desenvolve com os requisitos colocados pela Certifica. Então, a Brai sabia muito bem fazer o core do negócio, a parte criptográfica, mas aí saber vender é o core da Certifica. Então, juntou os dois mundos. E ao final disso, você tem a infraestrutura, você tem o software, você passa por um processo de credenciamento. Aí você coloca a tua documentação, os teus processos ao ITI, que é a entidade responsável, né, pela ICP Brasil, e você se credencia abaixo da raiz brasileira. A partir daquele momento você vira uma AC de primeiro nível e dali para baixo você credencia ACs de segundo nível também nesse negócio. É um ecossistema completo. Sim. Hoje a gente está em todos os níveis. Que legal. E aí isso fez com que a gente melhorasse a experiência dos nossos clientes, dos nossos parceiros. Quando falo nossos, a Certifica quem trabalha diretamente com os parceiros, mas eles são nossos do grupo como um todo. Então, teve isso e permite com que a gente consiga casar mais soluções de uma maneira que também é a essência da Brai, que é ser modular. Mas, às vezes, como a gente não tinha o certificado ainda, faltava uma pontinha, como se fosse um quebra-cabeça e faltava uma peça. Agora a gente consegue prover soluções para diferentes mercados, onde eu entrego um certificado numa jornada integrada, já embutida dentro do software dessa empresa. Legal. Esse processo já vai para assinatura, a gente já consegue fazer um arquivamento desse documento digital também com as nossas soluções. É via API também? Sim. Que legal. As aplicações todas nasceram como API. Como API. Elas são todas voltadas para mercado de integração. Então, integrar em sistemas é a natureza dos produtos que a Brai cria. Obviamente, a gente teve que ir um pouco para o mercado de front-end, de experiência de usuário com a chegada da Certifica. Então, a gente teve que melhorar a nossa experiência para o usuário. Mas tudo aquilo que a gente faz na parte de front é as nossas APIs rodando por trás. Então, aquilo que você vê a nossa solução entregando de resultado pode ser consumido diretamente por API também. Então, dá essa liberdade. Como a Angela mencionou, os nossos produtos são modulares. Eu posso fazer pequenas jornadas, pequenas etapas de um processo completo, ou entregar o processo completo. E com a chegada da Singular, a parte de certificado, a gente tem essa oferta completa de serviços na área de confiança. Então, o certificado, que é um insumo básico para você atestar a autenticidade de um documento, ele está integrado à nossa solução. Então, por muito tempo o certificado ele foi visto como algo difícil, porque você tem que ter um certificado, você tem que ter um token, você tem que comprar. É uma experiência um pouco complexa da gestão. Muitas vezes ir lá presencialmente. Tem que ir lá presencialmente, Aí você pega aquele pendrivezinho, ou aquele cartãozinho, ou agora com o certificado em nuvem, mas você precisa ainda de um dispositivo móvel para fazer a aprovação. E às vezes para assinar só um documento. Então, quando a gente consegue modular essa jornada, que o certificado ele existe, simplesmente existe em algum lugar e você não precisa estar preocupado com ele, você só vai usar ele no momento que você precisa, aí vai ser quase que um toque num botão. Tem toda a parte de segurança que roda por trás, a gente garante toda a parte de posse do certificado, duplo fator de autenticação para garantir que é você o detentor daquele certificado, mas a experiência ela é mais fluida. Você não tem uma quebra, você está aqui num sistema, agora eu preciso ir para outro sistema, usar o certificado, depois volto para esse. Não, a gente consegue montar toda essa jornada fluida. E tudo isso, mesmo que a gente esteja integrado às soluções, imagine qualquer software, qualquer aplicativo, seja ele aplicativo, seja SaaS, enfim, sem com que essa empresa perca o core do seu negócio. Então, ela não precisa se preocupar, ela não precisa entender de assinatura, de certificado ou do que a Brai já domina, do que a gente já domina. Ela integra e a gente está fazendo todo o trabalho por trás. Essa integração, ela é aceita em todas as plataformas? Como que é? Sim. Todas? Você vai ter, assim, plataformas que se integram através de API, elas têm condições de se integrar. Obviamente, cada uma vai ter alguma restrição ou não, do tipo, de uso ou não,
mas a gente tem a forma modular, ela permite que você integre só uma fatia do negócio. Só uma fatia. Entendi. Não é nem se ela está adaptada, se nós conseguimos estar em qualquer tipo de plataforma, diz muito mais respeito sobre, o que essa empresa, essa plataforma tem por objetivo e quer, para entender o que vai ser feito. E como é modular, a gente pode desenhar uma jornada que é diferente para a Dama, que é diferente para o Tatara e assim por diante. E a capacidade de integração, ela diz mais respeito sobre a empresa que vai integrar do que sobre a solução que a gente disponibiliza. Nossa, legal. E aí a gente pega uma seguinte questão, né? O nosso negócio é agregar confiança nos processos. Até por isso a gente começou a se denominar como uma Trust Tech. Exato. Quando você entra nesse mercado de tecnologia, empresas do ramo tecnológico, você vai ter uma fintech na área financeira. Você vai ter uma edutech que entrega serviços da área da educação. O lawtech para a área do direito. E assim foram criando várias techs. E a Braille não se encaixava em nenhuma delas, porque a gente fornece uma outra camada. A gente fornece uma camada de confiança para todas elas. Então a gente olhou para dentro de casa e tentou, como é que a gente vai se posicionar? Qual que é o nosso tech, né? E uma palavra que a gente sempre usou é a parte de confiança. A gente sempre fala, agrega confiança em processos, confiança no documento eletrônico, confiança nos processos digitais. Então foi natural que a gente cunhasse o termo Trust Tech. Então, eu já ia chegar nele. Esse é o termo que a gente passa a usar, que ele dá um entendimento muito claro do qual que é a finalidade da empresa. Eu não estou entregando para você um diploma digital. Não, o diploma é um artefato que, eu não vou entrar no mercado da educação, eu não vou entrar no mercado do financeiro, mas eu te entrego uma solução que agrega confiança naquilo que você faz. Sim. A tua solução é para assinar documentos de diplomas. Perfeito. Você vai continuar fazendo e eu não vou entrar lá. Eu vou te entregar uma plataforma para a assinatura do diploma. Vou te entregar mais uma peça que falta para você concluir, entregar com segurança, com eventual cumprimento de normas, que ocorre muito. Geralmente, as soluções da Braille ou elas estão atreladas para cumprimento de norma ou para otimização de processos, buscando geralmente redução de custo. Você comentou em relação à norma. Não sei se recentemente, né, agora os diplomas, principalmente das universidades, né, agora precisa ser totalmente digital. Isso para vocês, como é que está sendo essa adaptação também? A gente já atende o mercado de educação de longa data. O diploma, as primeiras normativas de diploma, elas começaram em 2020. 2019, 2020, a gente já vem atendendo. O que está acontecendo agora? A gente tem movimentos que para algumas empresas, universidades, enfim, é uma novidade o diploma digital, para outras ainda não, porque foi indo aos poucos. Você começa por tipos de graduação. Então, a nossa solução já está desde 2020, a gente atende grandes universidades com a solução, que é tanto a assinatura agregado com o carimbo do tempo. Legal. Acho que depois vai ser legal a gente falar um pouquinho de maneira prática o que é o carimbo do tempo. Para que ele serve? Para que ele serve. Tentar, até para quem vai nos ouvir depois, a gente tentar fazer as pessoas imaginarem o que é. Tem um exemplo que ele é bem simples. E agora, ainda voltado a diploma, a gente começa a abrir um debate, um diálogo sobre a manutenção deste documento no longo prazo. Porque se a gente parar para pensar, a maioria dos documentos que são assinados digitalmente hoje, e aí eu não considero só assinatura com certificado, posso considerar qualquer assinatura no meio digital, só com coleta de selfie, geolocalização, o que a gente chama de assinatura eletrônica. A maioria é usada muito no momento imediato pós-assinatura. Sim. É um atestado médico, é um receituário para você pegar, é um contrato que você precisava apresentar para algum lugar e depois ele é esquecido. O diploma, não. O diploma você formou em 2020, em 2040 você vai precisar apresentar ele. Sim. Então tem se aberto um debate. E são cenários que a gente está por dentro e está buscando entregar mais soluções também de como arquivar esses documentos e garantir a validade deles a longo prazo. Olha só. Que é uma preocupação que ninguém tem hoje. Ninguém tem hoje, é verdade mesmo. Ninguém tem. O termo que é usado para isso é preservação. Né? Quando a gente fala de documento no papel, você vai lá, pega teu diploma, você guarda ele bonitinho numa gaveta ou põe num quadrinho e etc.,
Às vezes você faz uma cópia dele para apresentar em alguns lugares, autentica aquele documento. Ele está guardado, né? Enquanto o papel não for destruído ou não entrar, e o papel é caro, aquele papel é um papel moeda, então ele vai ser preservado naturalmente se você guardar sob boas condições. Mas como preservar um documento em meio eletrônico? E o preservar não é só você guardar lá no Google Drive que o Google garante que vai guardar para sempre. Não. A questão de você preservar um documento, especialmente um documento que é assinado, é manter a garantia dele, a garantia de uso dele em meio jurídico ao longo do tempo. Você tem que garantir que aquele documento, quando ele foi guardado, ele vai ser mantido daquela forma, com a mesma eficácia probatória, 20, 30, 40, 50 anos. E aí a gente não está falando só de guardar um arquivo. Eu estou falando de proteger esse arquivo contra coisas que às vezes eu nem sei que vão acontecer. Uma questão de segurança. Segurança, a parte criptográfica. Mesmo. Quando você faz uma assinatura digital, você está colocando elementos criptográficos, sem entrar muito em detalhes. Mas a tecnologia que nós usamos hoje, ela é muito mais robusta que existia 20 anos atrás e muito mais frágil do que a que vai ter daqui 20 anos. Só que o documento que eu gerei hoje assinado, ele tem que valer daqui 20, 30, 50 anos. E eu não vou poder reassinar esse documento porque as pessoas não estão mais ali para assinar o documento. Então, quando a gente fala de preservação, e aí o próprio carimbo entra também nesse caso, ele vai criando uma camada adicional de proteção. É como se eu criasse uma cebola mesmo. Eu estou criando uma nova camada. Colocando camadinhas. Uma camada de proteção com uma estrutura criptográfica, com uma tecnologia maior do que a atual, que tende a proteger sobre ataques que vão acontecer no futuro. Olha. Então, esse é o documento que você gerou hoje, com a tecnologia de hoje, ele vai ganhando camadas de proteção até daqui 20, 30, 40, 50 anos. E aí você vai desmontando, quando você vai verificar a assinatura, você vai desmontando ele até chegar no artefato, lá no diplominha bonitinho, assinado com a tecnologia que já foi quebrada, etc. Mas as camadas adicionais protegem. Protegidas. E isso o debate ele já é maior no meio da educação mesmo, porque é um dos cenários que a gente mais tem já atualmente a questão de usar o documento a longo prazo. O documento que foi gerado em 2020... Se foi lá atrás, que está sendo usado agora. Só para tentar explicar, né? O que é proteger também? Quando você tem um certificado digital, ele tem uma validade. O certificado vale de entre 1 a 5 anos, geralmente. Perfeito. Quando esse certificado expira, tecnicamente, aquela assinatura deixa de valer, porque você tem elementos ali que não são mais viáveis de ser comprovados. Quando você adiciona um carimbo do tempo, você estende a validade daquela assinatura até a data do carimbo. O carimbo também tem um certificado, geralmente de maior validade. Só que aí você só estendeu. Quando chega no fim da validade do carimbo, em tese, tecnicamente, aquele documento ele também não consegue ser mais comprovado. O que você vai fazer? Você vai adicionar um outro carimbo. E assim você vai adicionando mais 5 anos, mais 10 anos de proteção. Tatara, vamos aproveitar, explica um pouco para os nossos ouvintes o que é o carimbo do tempo, para eles conseguirem visualizar essa questão né, que a gente está trazendo aqui, o carimbo do tempo, mas conta um pouco para eles o que significa isso. Vamos lá, pensa que você precisa indicar uma data que um documento existia. Perfeito. Tá? Como é que você faz isso hoje, se você não usar o carimbo? Você vai lá no propriedades do arquivo e vai olhar para a hora. Essa hora você manipula. Você vai no teu computador, coloca a hora que você quiser, volta para frente, mete para trás, edita as propriedades, aquilo não é confiável. O carimbo do tempo, ele é emitido por um equipamento físico. Esse equipamento físico está ligado indiretamente até um relógio atômico. Relógio atômico, aquele mesmo de alta precisão, que não atrasa. Não imaginava. Começa de lá. Eu pensei que você ia falar qualquer outra coisa. Menos o relógio atômico. Começa de lá. Então, esse relógio atômico, ele fornece tempo através da internet para os equipamentos de carimbo do tempo. Os equipamentos de carimbo do tempo recebem uma requisição de carimbo, que ela é linkada ao documento que você quer carimbar, e devolvem um arquivo assinado. Esse arquivo assinado a gente chama de carimbo do tempo. Olha. Ele é um arquivo assinado também. O que esse arquivo garante? Ele garante que aquele documento não pode ser adulterado. Tá? Se você tiver uma adulteração naquele documento, a estrutura do carimbo vai identificar. E garante com uma precisão de 100 milissegundos entre o tempo atual e o tempo do relógio atômico, a data daquele documento. A data, aquela informação. A gente fala documento, mas é qualquer tipo de informação eletrônica. Tá? Eu não sei quando aquele documento foi criado. Ele pode ter sido criado há 10 anos atrás. Mas no momento do carimbo, ele era daquele jeito. Era daquela forma. Quando eu verificar daqui 10 anos ou daqui lá na frente, eu consigo saber que aquele documento não foi adulterado. Olha só. E existia daquele jeito naquele dia, 20 e tanto de outubro de
2025 às tantas horas do dia. O carimbo, ele pode ser utilizado tanto isoladamente, como esse exemplo e dessa forma que o Tatara nos deu agora, usado para essas camadas da cebola de preservação, e uma utilização que os usuários basicamente não enxergam no dia a dia, nas soluções da Braille todas levam carimbo, é no momento da assinatura. O carimbo ele não impede que você tente fraudar algo, mas ele deixa estampado o que aconteceu. Assim como ele não impede que você altere o documento. Mas, se você alterar, ele vai deixar estampado. Como se fosse um lacre físico. Foi rompido, legal. não tem mais como voltar atrás. O que é legal e como se fosse um aviso? Ele fica corrompido. É como, sabe, como se fosse um arquivo corrompido? A verificação criptográfica, aí a gente desce um pouco no nível criptográfico, você vai fazer uma comparação criptográfica. Você vai verificar o arquivo original com o carimbo, ele vai dizer, não está válido. Olha Exato. só. Perfeito. E aí, o que acontece? A gente trabalha muito mais com a prevenção na parte de assinaturas do que qualquer outra coisa. Eu poderia pegar uma plataforma e até mesmo com um certificado hoje, fazer um contrato entre nós aqui, entre eu e você, Dama, colocando uma data de 2023 e pegando o nosso computador e retroagindo essa data para 2023. Se a gente assina isso, mesmo que no meio eletrônico, sem o uso de carimbo, é mais difícil de você comprovar que de fato isso não foi assinado em 2023. Quando eu tenho um carimbo empregado, mesmo que eu tenha essa data do documento em 2023, ele vai deixar estampado que, olha, ele está até datado de 2023, mas ele foi assinado em 2025. Então, a gente acaba... No dia a dia a gente não percebe tanto, mas recentemente tem contestação no meio, do próprio meio político, dentro de grandes empresas também, de eventuais documentos que foram assinados e você fabricou provas. Então, fabricar uma prova, fabricar um documento, fabricar um contrato, geralmente não tem o uso de um carimbo do tempo aí empregado. Se tem, numa verificação simples, que qualquer pessoa consegue pegar o documento, subir num verificador, a Braille tem um verificador também, disponível ao público, você pega, sobe lá, aparece se o carimbo, se tem a aplicação de carimbo e em que momento isso foi feito, se está válido. E ainda só nessa parte do carimbo tem um tema que é importante. Quando a gente faz assinatura digital, o certificado ele tem uma validade. Ele começa a valer agora e vale até o último dia da validade, isso tradicionalmente. Mas ele pode ser revogado no meio do tempo. Por exemplo, essa revogação pode acontecer porque alguém roubou o meu certificado e teve acesso à minha senha. Não vou entrar no mérito aqui de quem coloca a senha em cima do cartão, mas isso não é um problema que a gente resolve aqui. Não façam isso. Mas numa eventualidade de alguém conseguir subtrair esse certificado e ter acesso a ele, você vai conseguir assinar em nome daquela pessoa. O certificado ele passa a ser revogado. Só que como a Ângela mencionou, vamos supor que o certificado foi roubado agora e ele foi revogado agora. Se eu for assinar agora, vai aparecer que o certificado está revogado e não posso usar. O que um agente malicioso faria? Ele voltaria no tempo, no relógio dele, para o momento anterior à revogação do certificado e assinaria. A data da assinatura, quando eu for fazer a comparação, eu vou olhar. Esse certificado está revogado? Sim, está revogado. Quando ele foi revogado? Nessa data. Quando que ele foi usado? Antes da data, então ele está válido. Se eu usar o carimbo, eu não consigo retroagir data, porque essa data que ela é entregue no momento da assinatura, ela não é manipulável, ela é fornecida por uma terceira parte confiável, que é a autoridade de carimbo do tempo, aquela lá que pega a hora do relógio atômico e entrega com precisão de 100 milissegundos. Então, quando eu for fazer a verificação, vai olhar, não, o certificado, quando foi usado, está revogado. Então, essa assinatura não vale. Então, essa é uma outra aplicabilidade do carimbo do tempo para assinaturas que você precisa também ter essa garantia de segurança. E aí, pensando um pouco em mercados, Tatara comentou agora há pouco sobre qual tech que nós vamos ser. E aí veio a Trashtech porque a gente atende a todos os mercados. Especificamente o carimbo, a gente usa ele na educação, meio acadêmico, que nós comentamos agora, por conta do diploma. A gente tem utilização em sistemas de ponto eletrônico,
Que tem Bacana. muita fraude, eventualmente isso Sim. pode gerar uma dor de cabeça gigantesca. Principalmente para RH. Exato. Então, em ponto, a gente utiliza muito o carimbo para a parte de evidências. Nós temos empresas que você tem um controle de acesso até por câmera. E você precisa garantir, por um determinado motivo, que a dama acessou uma sala naquele dia, naquele horário. Isso compõe o controle de acesso, compõe evidências, às vezes, até para a parte de medicamentos ou de algo mais sensível. Carimbo do tempo empregado também. E na parte financeira, para registro, compensação de cheque, sim, a gente tem cheque ainda. Faz tempo que eu não vejo, viu? Então, para essa parte de compensação bancária, de cheque, de duplicata digital, que é algo que está também no mercado financeiro, agora o pessoal está com alguns prazos para o próximo ano de cumprimento, que vai precisar de assinatura e de carimbo também. Então, ele é empregado em diferentes mercados e em diferentes cenários. Ele sozinho ou com assinatura também. Área jurídica também? Vocês Também. atendem? Que bacana. Porque principalmente o pessoal Não da... há... até... Pode ser... Não é engraçado, enfim, mas... não há uma área que a BRAE não consiga atender com as suas soluções, com as nossas soluções. Porque a gente está falando de soluções que vão desde a identificação até a formalização de processos no meio digital. Qualquer área que envolver isso, que precisar de biometria, de registro seguro de evidências, de assinatura, de certificado, agora que a gente tem no grupo também, a gente está falando de soluções que a BRAE consegue atender. E aí de todos os portes de empresa, desde as Sim. pequenas até grandes A empresas. pequena empresa, geralmente, ela vai querer mais uma solução portal, SaaS, né? um portal. A gente tem o portal, sim, mas ele ainda é mais o que a gente utiliza para demonstração, para entender as funcionalidades e tudo mais. A gente vende, mas o nosso público-alvo, o nosso foco sempre vai ser a empresa que quer uma integração. Ele vai precisar de grandes volumes e realmente grandes volumes você vai conseguir só através de integrações. Então, não é esperado que uma empresa que tem um alto número de processamento de informação, por exemplo, diploma, não vai entrar num portal, subir todos os diplomas. Uma pegar uma solução uma por mais- diploma. Ela vai fazer de forma automatizada essas assinaturas. E aí a gente consegue escalar em milhões de transações por mês. E uma curiosidade que me ficou em relação ao termo de Trust Tech, isso faz parte do reposicionamento de marca que você comentou no início ou não? Já era algo que vinha desde o início da BRAE? Ele vem desde o início da BRAE, é a nossa essência, mas a gente não encontrava palavras e uma forma simples, talvez, de divulgar isso para o mercado. Então, confiança, tudo que a gente trabalha está na nossa essência de antes da fundação, desde antes do primeiro dia de empresa, seja no cartão CNPJ ou o dia oficial. Mas o termo, a terminologia e o posicionamento, ele veio junto com o nosso rebranding, com o novo posicionamento mesmo, para que a gente consiga expressar para o mercado, para o público, de fato, quem nós somos, para que não tenha essa confusão de será que eles estão concorrendo na educação? Será que eles vão ter sistemas de diploma? Será que vão abrir uma financeira? Ou será que são uma empresa de segurança? Porque quando a gente fala que trabalha com criptografia, certificado digital, cai assim, não, então vocês são uma empresa de segurança, que trabalham com firewall, com segurança cibernética. Sim e não. A gente faz uso. A gente faz uso. Né? O nosso negócio é confiança, e a confiança ela pode sim usar elementos de segurança criptográficos ou processos seguros. Então você tem também, além da gente usar plataformas que envolvem criptografia, certificado digital, toda a camada de segurança que existe, a gente usa processos também confiáveis. Os processos aí vão desde a forma como a gente organiza o armazenamento das informações, a forma como a gente guarda os dados para garantir a preservação da Lei Geral de Proteção de Dados, como a gente faz o relacionamento com os clientes também. Isso é mais confiança do que segurança. Segurança. E esse armazenamento é feito na nuvem? Como que é feito? Sim. Hoje a gente tem, separando as duas empresas aqui, né? A parte da Singular, a parte do certificado, ela é em sala cofre, é um ambiente fechado, é um ambiente restrito, as informações ali relacionadas à emissão de certificados digitais
que é o dossiê do titular do certificado, a videoconferência, a parte biométrica, fica confinada ali. Legal. Esse é um tipo de atuação. A parte da BRAE, que atua no mercado de SaaS, APIs de assinatura, a gente armazena isso em nuvem. Mas com camadas aí de segurança. E essas camadas de segurança trazem a confiança. Então, a gente tem desde usar as ferramentas que as próprias provedores de nuvem nos entregam, tipo de criptografia em repouso e tudo mais, e também elementos que a gente desenvolveu para garantir camadas nossas de segurança. Então, sem dar muitos detalhes, mas todo o nosso armazenamento de evidências e processos são armazenados numa espécie de blockchain, numa árvore de dados, que ela é imutável. Tá? Então, eu tenho garantias de que nem o nosso próprio pessoal, que tem acesso à informação, consegue lá inserir informação, alterar a informação ou remover a informação sem que isso fique detectado. Ou seja, vocês também têm uma segurança dentro do próprio sistema de vocês. Isso. Ser uma empresa de confiança no meio digital, ela requer todas essas camadas, esses aspectos. Porque é como se fosse no meio físico. Primeiro que a gente entende que confiança você não pede, você conquista. Você conquista a confiança. Eu não posso chegar e falar, Matheus, confia em mim. Até a gente usa essa expressão. É comum mas as pessoas. Não. Mas o confia em mim, ele nunca vai ser assim, porque o Matheus, porque a Ângela falou pro Matheus confiar, ele vai passar a confiar. Você precisa provar. É verdade. E não é com uma atitude, não é num único dia, não é de uma única forma. Então, o posicionamento e a essência da BRAE permeia a confiança do mundo físico para o mundo digital. Legal. Eu preciso pensar em segurança, eu preciso pensar e me preocupar que o atendimento tem que ser preciso, confiável de fato, a documentação que eu forneço, as instruções que são passadas. Por isso que a gente se preocupa muito com o conteúdo, com o que é veiculado. A gente olha muito para a norma. As nossas vendas, elas não são vendas por vender apenas. A gente imagina, porque, por exemplo, no caso da assinatura eletrônica, por exemplo, é o bem da pessoa, vamos dizer ou não, né? Sim. E imagina uma assinatura de um grande CEO de uma empresa. O que Imagina você a responsabilidade pode... E é isso que a gente tem, busca né? passar para as pessoas. Recentemente, uma empresa me questionou se eles poderiam trocar um método físico que eles precisam cumprir para um digital, utilizando o certificado digital mais uma camada de prova de vida que a gente tem. Olha, tem E também a minha... prova de vida? Sim. E uma resposta... Desculpa, como é que faz isso? Vamos lá, o Tatara vai para a parte técnica da prova de vida e eu Desculpa, faço... vamos mudar de assunto, eu mas é que eu fiquei interessado. Eu faço a tradução para... Vamos lá, quando a gente fala de prova de vida, você pode estar falando de prova de vida relacionada a uma captura biométrica. Tá. Essa é a questão. Legal. O que isso quer dizer? Cada vez mais hoje, todo mundo utiliza aqui ferramentas que pedem uma autenticação facial. Sim. Se entrar no mérito de proteção de dados, não vamos entrar nesse detalhe. Mas a tecnologia de fazer fraude, cometer fraude, está tão evoluída que em alguns sistemas você pega uma foto de alguém, apresenta para a câmera e passa. Tudo bem. Isso é um tipo de detecção de prova de vida. Então, as ferramentas que fazem a avaliação precisam detectar se aquilo não é uma foto de uma foto. Esse é o primeiro ponto. E a injeção. O segundo ponto eu consigo detectar que aquilo não é uma foto, não é uma pessoa viva ali. Mas como é que eu faço com o deepfake? O deepfake eu conseguir colocar uma camada sobre o meu rosto de um outro rosto, que não é o meu, e ele conseguir moldar o meu movimento facial usando um outro rosto. Isso é perfeitamente viável com a tecnologia atual. É mesmo. Tá? Então é muito fácil hoje, e a tecnologia já tem evoluído de forma exponencial que hoje fica quase indetectável. Um ser humano não consegue detectar, tá? É fato. Você coloca uma ferramenta de deepfake e faz uma videoconferência, a pessoa que não vai saber que é outra. Detecta. Não consegue saber. E aí os sistemas que fazem a avaliação, eles precisam estar preparados para detectar que é um deepfake. E aí é uma inteligência artificial aqui brigando com uma inteligência artificial aqui. Nossa, e aí é uma competição. Então você tem provedores de solução de prova de vida que atestam e todas as semanas eles vão lançando atualizações para se proteger contra o fraudador, que também está trabalhando aqui para conseguir passar. Então, por isso que
a experiência, às vezes, de você fazer uma autenticação biométrica em alguns aplicativos, ela começa a ficar um pouco complexa. Vira para cá, pisca o olho, levanta a cabeça, afasta, porque tudo isso permite que as ferramentas que estão avaliando, elas consigam detectar minúcias, pontos do teu rosto, falhas da IA que está ali renderizando o rosto novo, para conseguir identificar que aquilo não é uma pessoa de verdade. A gente muito complexo na era de inteligência artificial, né? Nós fizemos uma demonstração do nosso software na prática. Todo mês nós temos uma reunião geral da empresa. A gente para a empresa toda por 1 hora. Existem temas gerais, tem temas fixos e temas gerais. E nesse mês, no início do mês, um dos temas foi um dos nossos times que trabalha com identificação, mostrando essa solução. E uma coisa é a gente falar aqui, cada um imagina de uma forma diferente. O que eles fizeram? Eles mostraram uma solução sem o emprego dessa tecnologia, com um desenvolvedor nosso se passando pelo nosso CEO. Nossa! Porque isso fica muito marcante. Legal. Isso fica muito marcante. E passou. Aí depois eles ativaram a solução e tentaram novamente, o sistema detectou que aquilo era uma possível fraude. A pessoa não ia identificar que era uma fraude. Por quê? Uma coisa é eu conhecer a Dama, Matheus, eu vou lembrar, não, peraí, esse não é o Matheus. Mas no dia a dia, quando você vai abrir uma conta, quando você vai para algum lugar, não é uma pessoa conhecida que está do outro lado. Então, passa, gente, tranquilamente. E imagina para as empresas de software, gestão empresarial, né? E, enfim, os clientes dos clientes também passam por toda essa questão de segurança, de confiança. É verdade. A Brai tem algum case nesse sentido, né? De que você comentou da reunião, mas tem algum cliente que vocês conseguem compartilhar na prática, um case? Nós temos vários cases de segmentos distintos. A maioria dos nossos cases das empresas, por uma questão de compliance, a gente acaba não divulgando os nomes especificamente. Esse exemplo que eu estava trazendo para vocês, ele é de um ERP também. Legal. Só que ele é um ERP voltado mais para a área financeira. E a pergunta foi, eu posso sair desse processo físico que agora não está me atendendo, que eu não gostaria mais de ter, e usar o certificado e a prova de vida no meio digital? E aí, quando a gente fala usando os dois assuntos de confiança e dos nossos produtos, a nossa resposta foi, eu poderia tranquilamente falar que sim, porque é o mais alto nível de segurança que tem. Mas eu preciso sentar com você e olhar as normas do mercado que você trabalha para verificar se isso é permitido, se tem algum impedimento ou não. Olha, tem questão... Tem que fazer um estudo, né? Para realmente Então, quando a gente viável. fala da confiança, é nesse sentido também. A gente não vai simplesmente falar que dá para fazer. Dá para fazer? Dá. Agora, será que vai atender o teu mercado? Eu não quero vender uma solução para ti que lá na frente não vai se mostrar válida de fato ou você vai ter problemas. Então, esse é um dos pontos que a gente trabalha, mas a decisão ela sempre é do cliente. Então, vamos pensar até em níveis de segurança. É óbvio que vai ter um custo maior quando eu preciso empregar uma tecnologia de prova de vida. Às vezes eu tenho um custo, e na maioria das vezes vai ser menor, apenas coletando uma foto. Sim. Ou nem coletando a foto, pedindo um código ATP pelo celular apenas. O que a gente fala? Nós temos diretrizes para os nossos clientes dizendo assim, o que você vai fazer? Qual que vai ser o processo que você vai empregar? Qual que é o risco que Qual você que quer é o tomar? risco que você quer tomar? É um termo de aceite simplesmente para que você consiga autorizar o uso de uma imagem? Ok. Você está transacionando um contrato de milhões? Você, de fato, quer transacionar algo que é tão importante, um bem para ti, seja ele financeiro, seja de imagem ou o que for, de uma maneira que não é tão segura, que não oferece tantas camadas de segurança? A escolha é sua, você escolhe, mas a minha função, ao menos, é te alertar. E são em pequenos detalhes assim que a gente vai criando a confiança com os nossos clientes e com o mercado como um todo. E aí, Tem uma transparência, né, com Exato. o cliente. porque a legislação, ela não limita. A legislação brasileira relacionada a documento eletrônico, assinatura,
ela, primeiro, ela coloca que a assinatura feita com certificado digital ICP Brasil, ela tem equivalência da assinatura de punho, né? Que é a assinatura que a gente está acostumado. Mas ela não limita isso você é obrigado a usar certificado digital. Ela coloca que se houver acordo entre as partes, qualquer outro meio pode ser usado. E aí entra a questão da mitigação de risco. Eu vou fazer um contrato aqui, vamos vender esse copo aqui. Bom, vender esse copo, não tem um grande problema, é um aceite, um joinha no WhatsApp pode servir como prova. Tá? Não, vamos vender esse estúdio como um todo. Não, peraí, vamos assinar um contrato. Tá? Se fosse no papel, você faria o quê? Você pegaria o contrato, assinaria, reconheceria a firma no cartório. Sim. Tá? Então, só esse sim aí já indica, não, peraí, eu tenho que usar o certificado digital. Usar alguma coisa que usar alguma coisa mais rebuscada, mais segurança. Exatamente. Tá? Então, é essa mentalidade. Se você fosse fazer no papel, é só um termo, ok, isso aqui vale. Então, você pode fazer com um ATP, com uma selfie. É uma coisa de valor. Iria no cartório? Se iria no cartório no papel, então você precisa do certificado digital. E qual que é a maior dificuldade que a gente acaba encontrando? É óbvio que o joinha no WhatsApp, ele é mais fácil e ele é mais simples do que a gente levar esse documento no cartório. Sim. O mesmo acontece no meio digital. Sim. Evidências com menor nível de segurança, elas são mais fáceis de serem coletadas, elas têm um processo mais rápido. Então, o que a gente vê que acaba acontecendo muito com as empresas hoje mas eu vou confiar nesse joinha para qualquer coisa mesmo. Mas não pode, né? Lá na frente pode dar algum problema. A gente alerta, porque de fato... tudo evoluiu de uma maneira tão rápida, principalmente pós-pandemia. Já estamos quase entrando em 2026, mas a gente ainda tem esse marco da pandemia e o pós-pandemia que acelerou muito a relação das pessoas com o meio digital. E aí meio que se perdeu um pouquinho essa noção de se é seguro ou se não é. É mais fácil fazer por aqui. Otimizar tanto, usar tantos recursos eletrônicos, porque todo mundo estava em casa, então todas as relações eram eletrônicas. Mas até pegando um gancho aqui do pós-pandemia, a própria emissão do certificado digital, ela mudou. Anteriormente, você era obrigado a ir até uma entidade chamada autoridade de registro, marcar a hora, chegar lá, fazer tudo. Sim, era isso mesmo. Obviamente, a pandemia, ela acelerou o processo. Hoje, a maior parte das emissões é feita via videoconferência. Então, você compra teu certificado, você ainda precisa fazer a comprovação de identidade e você faz via videoconferência. E aí, a gente pega a necessidade da prova de vida. Porque é uma videoconferência mesmo. Sim. Você está aqui do teu lado, na tua casa, o agente de registro está lá no local de trabalho dele, abre uma tela, você se enxergando, e aí a qualidade do vídeo é vídeo, não é presencial, né? Sim. E aí você tem exemplos de tentativa e até fraude já executada na emissão de certificados digitais. Nossa. E aí a parte de prova de vida, ela se tornou obrigatória na emissão de certificados. Então, toda vez que você vai emitir um certificado, toda vez que você está fazendo a videoconferência, está rodando uma prova de vida ali, para saber se você está ali, se não é uma foto com uma foto, se não é um vídeo injetado, se não é o deepfake. Então, essa é uma aplicação já prática da parte de prova de vida em processo de um cliente nosso, que a gente pode falar que é a própria Singular. Então, é a tecnologia desenvolvida pela Brai, que a Singular usa dentro do processo de emissão de certificado. Apesar, somos um grupo, mas uma é fornecedora nessa relação, uma fornece para uma ajuda no outro sistema da outra. Exatamente. E vocês comentaram um pouco sobre a história da Brai, né? É uma empresa criada aí nos anos 2000, passou por muitas transformações tecnológicas, passou por um período de pandemia. Ainda há resistência, né? A maturidade tecnológica das empresas brasileiras que vocês atendem. Como vocês avaliariam? Ainda há resistência dessa transformação digital? Ou vocês entendem que o cenário de agora ele já está muito mais evoluído? Ele evoluiu, sim, está muito mais evoluído. Mas eu vejo que as empresas, vamos generalizar aqui, falar a maioria, enfim, para não trabalhar com percentuais que talvez eu esteja equivocada com números. Tranquilo. Mas a maioria das empresas, ela ficou numa camada mais superficial do que é essa transformação tecnológica voltada aos nossos produtos. Perfeito. Então, a assinatura, a carimbo, a identificação. A gente ainda se depara com clientes mesmo da casa que nós vamos visitar,
E a gente pergunta como está um processo ou outro, e eles ainda estão com processos manuais ou físicos. Nossa, tendo a solução de vocês. Tendo a solução. Nossa, que engraçado. Porque as pessoas pensam, às vezes, muito naquilo que está doendo. O que está doendo hoje? Hoje está doendo a minha assinatura de contrato. Hoje está doendo a minha assinatura de diploma. Tá, e os meus processos internos? Meu RH. E o meu RH? E o restante? Pedido de E o férias restante? e tudo mais. Cara, Então, geralmente é mais na dor. E aí, solucionou isso. Não preciso de mais nada. E a gente se acostuma. Falta alguém. O nosso trabalho e os produtos da Braille é igual quando a gente entra numa empresa nova e a gente começa a perguntar por que é assim. Ah, tá. Por que é assim? Por que esse processo dessa forma? Porque sempre foi. Pessoas sempre foi. Sempre foi. Constrangida de Fica lá. dizer, sempre constrangida, assim, sempre foi, tá funcionando. Sim, tá funcionando, Não, tá, mas poderia... Você já parou para pensar que... Um exemplo prático. A gente tem uma empresa que ela um cliente que ele transaciona, assim, milhares de documentos. E esses documentos que são transacionados, quando é interno, tudo bem. Quando é com o cliente, eles submetem a uma validação de assinatura, para ver se de fato aquelas assinaturas estão válidas. São pessoas que pegam aquele documento, sobem num verificador de assinaturas, imprimem, que é dar um Ctrl+P na página, salvam em PDF, sobem novamente no RP deles, essa comprovação. Isso faz 15 dias que eu estive nesse cliente e a gente verificou isso. E a minha pergunta foi, consome tempo? Nossa, consome tempo demais. Que muito. Muito Porque a gente faz, assim, uma pessoa fazia mais de 100 verificações dessas por dia. Nossa. Então, tá, vocês sabiam que vocês já têm isso contratado, só que vocês estão usando em outra solução, que é integrar a nossa API de verificação para que o software automaticamente pegue aquele documento, verifique e anexe. A tua função vai ser conferir, se você quiser. Conferir de fato se tá ok, se você quiser tirar alguma dúvida, mas não fazer o trabalho de proxy, que é pegar um documento... É download e upload, ele fica fazendo download e upload. Então, respondendo, acho que dessa maneira mais com um exemplo prático, as empresas elas ainda não se aprofundaram, no geral, em tudo que pode ser feito. E é um pouco do que nós temos nos desafiado agora, enquanto empresa, que é o olhar, eu atendo como TrushTech a todos os mercados, mas de que maneira eu posso ter uma comunicação mais clara e efetiva com a Dama que tem um RP de financeira, com o Matheus que tem um sistema ou que tem uma empresa voltada para a saúde. Então, a gente também está se desafiando nesse sentido, porque tem muita oportunidade de melhoria dentro das empresas. E que não fica vinculado a uma obrigatoriedade. Exato. Porque, às vezes, a adoção do processo eletrônico vem de uma obrigatoriedade. O diploma foi uma obrigatoriedade. Você tem outros cenários que é uma obrigatoriedade. Quando você impõe uma obrigatoriedade, você já gera uma resistência em quem vai adotar. Sim. Porque é uma coisa, eu sou obrigado a fazer, então eu já não gostei. E por padrão, eu já não gostei. Então, eu já vou achar caro, já vou achar difícil, estão me colocando mais um custo. E quando há uma adoção da tecnologia por uma visão de melhoria de processo e economia, a adoção ela é mais rápida e tende a ser mais vantajosa para os dois lados. Perfeito. E quais tecnologias emergentes vocês acreditam que vão reforçar a confiança digital no médio e no longo prazo? Bom, nesse caso, o que a gente tem uma movimentação, um problema no Brasil sempre foi a parte de identificação, a identidade, né? Perfeito. Todo mundo teve um RG, depois teve outros processos de outros documentos. Hoje a gente está com um número único, né? Que é o nosso CPF. E atrelado a isso a gente tem um novo documento de identificação que é o SIM. Então é uma nova estrutura de emissão de documentos. Isso é um primeiro passo para a gente conseguir ter o que a gente chama de carteira digital de documentos. São as wallets digitais. Para que a gente comece a ter dentro de uma carteira eletrônica mesmo, similar a que a gente tem nos smartphones que você coloca seus documentos, mas de uma forma padronizada. Então eu vou ter a minha identidade. A minha identidade ela é fornecida pelo Estado. Ok. Mas além disso, eu tenho uma série de outros documentos que podem ser emitidos tanto por empresas ou por outras entidades do Estado. Por exemplo, um documento, uma credencial que a gente chama, que eu sou funcionário da Braille. Que eu, quando chegar na Braille, preciso apresentar minha credencial de funcionário.
que ela vai estar dentro da minha wallet. E a gente começa a pensar em outros cenários que como eu mencionei antes, hoje a gente faz controle de acesso baseado em biometria. Sim. Né? Sim. E já começa a existir uma resistência de algumas pessoas em ceder a sua biometria a torta e direita. Para qualquer coisa, hoje eu tenho que fornecer a biometria. E aí a pessoa pergunta, como você vai usar a minha biometria? Você está atendendo a LGPD? Como é que você me garante? Então já começou a ter, principalmente em condomínio, as pessoas, não vou fornecer minha biometria. Recentemente apareceram muitas reportagens sobre essa polêmica de porque condomínios. Tem o vazamento dessa informação, o mau uso dessa informação. E aí quando a gente começa a pensar, por que eu preciso fornecer a minha biometria para entrar num local? Eu preciso fornecer uma credencial de acesso. Sim. Tá? E aí a gente começa a entrar nesse mundo das credenciais. Essas credenciais seriam esses elementos que comprovam algum tipo de autorização, por exemplo, ou algum tipo de dado que você tem. A liberação da credencial, ela sempre vai ser feita usando biometria. Tá? Essa credencial está dentro da tua wallet está dentro do teu celular é protegido com a tua biometria. Então, quando uma portaria, por exemplo, questionar o sistema da portaria, perguntar, você pode entrar? Você vai apresentar a tua credencial de acesso. E pronto. Ela é verificada ali, não tem um local central para verificar, mas quem que emitiu aquela credencial? Quem tem autorização para emitir? Por exemplo, a gestão do condomínio. Ela emitiu uma credencial para você, autorizando o teu acesso das 8 às 18, você só apresenta a credencial. Esse é o modelo hoje, a tecnologia hoje que deve, nos próximos 5 anos, ser adotada para esse tipo de identificação. Desde identificação de dados seus em relação a dados que o Estado te fornece, teu nome, teu CPF, tua data de nascimento, quanto a outras relações privadas. Você tem um passe escolar, você tem uma credencial de acesso à universidade, à biblioteca ou qualquer outra coisa. Um exemplo que tem, e isso é bastante usado hoje já na Europa. A Europa evoluiu bastante em relação a serviços qualificados, que lá ele tem o regulamento chamado eIDAS 2.0. E as wallets digitais elas já são verdade lá. Os Estados-membros da Comunidade Europeia têm que fornecer para o cidadão até ano que vem. Um exemplo que eles gostam de usar bastante é quando você vai entrar num bar ou numa boate, qualquer coisa, e vai pedir uma bebida, a pessoa pergunta, você tem mais de 18 anos, o que você faz? Você pega a tua carteira de identificação e entrega. Na carteira de identificação, além da tua data de nascimento, tem o teu nome, teu CPF, a tua foto, nome do teu pai, não sei o que. Mas qual que é a informação que a pessoa precisa? A idade. A idade. Não exatamente. Ela precisa saber se você é maior que 18 anos. Sim. Então, nem a idade você precisa fornecer. Isso a gente chama de prova zero. Eu tenho um sistema de zero conhecimento. Então, eu te faço uma pergunta. É maior que 18 anos? A resposta é sim ou não. Mas qual que é a tua idade? Não é relevante. Sim. Não é relevante. Maior de 18? Não é relevante. Outra coisa, você é habilitado? Sim ou não. Sim. Não precisa o número da habilitação. E aí a gente vai explorando... Quando a gente vai chegando isso na seção de dados. Os dados são meus e eu quero só fornecer os dados que eu preciso fornecer. Ou a informação que aquele dado me fornece. Então eu não preciso fornecer. Quer saber a minha idade? Eu não preciso fornecer meu nome. Então eu te forneço só a informação sobre a minha idade. E aí é exatamente esse tema que são as wallets digitais e as credenciais verificáveis. Que esse é um tema que vai acontecer daqui para os próximos 5 anos. Bacana. E o futuro da BRAE? Queria que vocês explorassem um pouquinho pra gente. O que vocês esperam aí pra frente? Daqui nos próximos 5 anos aí, Fão? A gente quer consolidar o nosso posicionamento dentro do Brasil. O Brasil ele é muito rico. A gente tem muita tecnologia, tem muito serviço, tem uma imensidade de empresas e de possibilidades dentro do Brasil. Então, nós consolidarmos como referência em identificação, em formalização digital dentro do Brasil nos próximos 5 anos. E depois, sim, por que não? Aí é uma expansão mais para outros países, enfim, a nível mundial. Até porque, nesses próximos 5 anos, o que o Tatara trouxe também vai fazer, o que a gente vem acompanhando e é a expectativa, com que toda essa parte de tecnologia utilizada pelo Brasil, ela seja interoperável com outros países. Hoje, a nossa tecnologia, a nossa assinatura, o nosso certificado, ele é válido em território nacional. Alguns países só que a gente tem acordo do Mercosul apenas para que as assinaturas sejam válidas, intercambiáveis.
O Brasil faz negócio com o mundo todo, gente. Nós precisamos e os estar... empresários viajam muito, tem Exato. muitos negócios fora, né? Nós precisamos estar conectados com o restante do mundo. Interessante. Então, a gente precisa garantir antes esse tema de casa dentro do Brasil. Já podemos atuar e já temos atuação fora? Já temos. Mas tem muito mercado ainda e tem muita coisa para ser feita dentro do Brasil. E a questão da interoperabilidade, ela não é só... tecnologicamente, a tecnologia feita aqui no Brasil, ela é compatível com a europeia, não estamos atrás. De igual para igual. Não estamos atrás e muitas vezes estamos na frente, porque o Brasil é muito maior do que os estados, né, em termos de população e em termos até de necessidades tecnológicas. A gente tem muito mais. Pega um exemplo da nota fiscal eletrônica. Ela é exemplo para qualquer país do mundo, né? Até pelo volume e porque a nossa máquina arrecadatória ela é muito eficiente. Então, os sistemas eles são muito eficientes. Quando a gente olha para a diferença, qual que é a principal diferença? Tecnologia nós somos compatíveis. É a parte de normatização. As normas brasileiras relacionadas à segurança, documento eletrônico, certificação digital, elas foram referências mundiais no começo dos anos 2000. Só que elas não evoluíram conforme deveriam ter evoluído. A União Europeia, ela veio aprender conosco e passou. Nossa. Então, hoje a gente tem que olhar para a União Europeia, para o EIDAS 2.0 e ver, vocês já fizeram um bom trabalho de casa. Vamos olhar para lá e vamos adotar, não é uma tradução, obviamente, a gente vai adotar aquilo que eles já aplicaram e adaptar ao nosso mercado, porque o Brasil tem suas especificidades. E aí sim a gente tem uma compatibilidade normativa. E aí documentos que são gerados aqui podem ser verificados lá, válidos lá, e vice-versa. Porque hoje, como você mencionou, uma pessoa que está lá fora, um brasileiro que está no exterior e precisa assinar um documento, ele não pode usar o seu certificado digital do Brasil, porque ele não é aceito lá fora. A não ser que ele esteja usando para algo no Brasil, né? Agora, se ele tem que apresentar, ele tem que ir lá numa autoridade certificadora do país da Europa, emitir um certificado digital dele para usar lá na Europa. O inverso é a mesma coisa. O empresário português que quer transacionar documentos aqui, ele tem que pegar um certificado brasileiro, sabe Deus como, ou às vezes via o Brasil. Sim, ele precisa ter um tem que CPF, tem todo um regramento. E tecnologicamente é tudo compatível, é só uma questão de normativo. Muito interessante. Muito legal, viu? Eu tenho uma última pergunta sobre reposicionamento de marca, né? Vocês mencionaram que passaram por esse processo. Queria entender primeiro, por que se viu essa necessidade do reposicionamento da Brai e também se faz parte do posicionamento de vocês para os próximos anos ou se já fazia parte, participação em eventos, né? E aí queria que você comentasse um pouco se a Brai já participa de eventos, quais os tipos de evento que vocês participam, se é importante para essa questão do posicionamento de marca também. Perfeito. Falando até mais sobre os eventos, faz parte do nosso reposicionamento nos mostrarmos mais. A gente sabe que a nossa essência é de ser um motor. A API nada mais é do que um motor que está lá por trás e você não sabe a marca, você não vê muitas vezes. E a gente se acomodou nesse lugar por muito tempo. E aí o que fez a gente se movimentar? A gente ver que outras empresas, enfim, soluções que entregavam até menos, com menor nível de conhecimento, de confiança, de robustez, estavam indo para o palco e mostrando o que estava sendo feito e ganhando um espaço que a gente já deveria ter ocupado, de certa forma. Sim. Então, faz parte, sim, a participação em eventos, tanto mais genéricos quanto eventos setoriais. Recentemente nós estivemos no RP Summit. Foi muito importante para nós, porque a gente fala, Brai, vai fazer 25 anos. Nossa, 25 anos? Nunca ouvi falar. Esse é quase um episódio comemorativo. É verdade. 25 anos, como assim que a gente não conhecia vocês? Aí a gente explica, olha, estamos por trás de tal empresa, Nossa, é gigante. Vocês entregam soluções para grandes empresas. Sim, nós entregamos e é por isso que a gente está aqui. Então, nós temos um certo cuidado de não exagerar, porque não é a nossa essência. A gente sempre vai falar aquilo que a gente faz, aquilo que nós temos certeza, aquilo que já foi testado, que já foi comprovado. Mas nos mostrar mais
de fato é um ponto que nós estamos trabalhando e vamos trabalhar. Então, eventos, sim, fazem parte da nossa estratégia de posicionamento, de fato. Bacana. Muito bom. Bom, não sei se você tem mais alguma pergunta. Tranquilo. Eu queria agradecer por todos os insights que vocês compartilharam. Muito Acho bons. que é um universo bastante diferente dentro de tecnologia. A gente Verdade. falar sobre... não é só assinatura digital, né? Sim. Porque traduzir para isso seria pouco diante da dimensão que a gente trouxe aqui. E eu acho que é importante para conscientizar o nosso mercado sobre todas essas questões, mostrar para o mercado também que pode confiar na Braille. Com Essa certeza. é a palavra do podcast, a confiança. Somos uma Trustech, não por acaso. E confiança... Ela não é um produto. Para Sim, nós, sim. confiança é um compromisso. É o a nosso essência. compromisso, é a nossa essência há mais de 20 anos e é o que a gente vai continuar fazendo. Perfeito. Perfeito. Bom, queria agradecer a participação de vocês e nos sigam nas nossas redes sociais, sigam a Braille também, tem os canais oficiais, Sim. né? Site, Instagram, LinkedIn da Braille. A gente também pode deixar nos comentários desse episódio. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado, pessoal. A gente que Obrigado, agradece. Obrigado. E ouvintes, fiquem atentos aos próximos episódios. Até a próxima!